Olá pessoal, na aula anterior nós vimos o conteúdo de vitaminas e começamos a ver o conteúdo de ácidos nucleicos. Hoje nós vamos terminar de ver o conteúdo de ácidos nucleicos, veremos a invenção do microscópio, as partes fundamentais da célula, a teoria celular e a microscopia fotônica. Dando continuidade ao conteúdo de ácidos nucleicos, os componentes dos ácidos nucleicos organizam-se em um trio molecular, denominado nucleotídeo. Então, os componentes do ácido nucleico, ele formam um nucleotídeo, né? O nucleotídeo ele é formado por um fosfato, que é o ácido fosfórico, pelo um açúcar de 5 carbonos, pentose, que é a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA, e uma base nitrogenada. A base nitrogenada no DNA pode ser adenina, guanina, citosina e timina. E no RNA pode ser adenina, citosina, guanina e uracila. A diferença é que a timina só tem no DNA e a uracila só tem no RNA. Tanto o DNA como o RNA são constituídos por nucleotídeos ligados em sequência em longas cadeias polinucleotídicas. A união entre os nucleotídeos dá-se entre o açúcar de um deles e o fosfato do outro, ligação denominada fosfodiéster. As moléculas de DNA são constituídas por duas cadeias polinucleotídicas orientadas em sentido inverso, uma em relação à outra, antiparalelas e enroladas, lembrando uma longa escada helicoidal. As duas cadeias mantêm-se unidas por pontes de hidrogênio, estabelecidas entre pares de bases específicas. A adenina emparelha-se com a timina por meio de duas ligações de hidrogênio, enquanto a guanina emparelha-se com a citosina por meio de 3 ligações de hidrogênio. O DNA ele é formado por duas fitas antiparalelas, uma em sentido inverso em relação à outra, e elas se ligam através de ligações de hidrogênio. A adenina faz duas ligações de hidrogênio com a timina e a guanina faz 3 ligações de hidrogênio com a citosina. Então, no DNA, a adenina sempre se liga com a timina através de ligações de hidrogênio e a guanina sempre vai se ligar com a citosina. Aqui nessa figura, nós temos a representação da molécula de DNA. Ela é formada por duas fitas antiparalelas, uma em sentido inverso da outra, e elas se ligam através de ligações de hidrogênio. A adenina, ela faz duas ligações de hidrogênio com a timina, e a citosina faz 3 ligações de hidrogênio com a guanina, né? A adenina faz 2 ligações de hidrogênio com a timina e a citosina faz 3 ligações de hidrogênio com a guanina. Então aqui nós vemos a representação da molécula de DNA com duas fitas antiparalelas em forma helicoidal, e aqui nós vemos onde ocorrem as ligações de hidrogênio. A adenina se liga com a timina e a guanina com a citosina. As moléculas de DNA são geralmente muito longas, com milhares ou milhões de nucleotídeos unidos em sequência. No núcleo de nossas células, constituindo os nossos cromossomos, há moléculas de DNA
que chegam a atingir mais de 10 centímetros de comprimento, embora sejam finíssimas, com cerca de apenas 0,000002 milímetros ou 2 nanômetros de diâmetro. Então, embora as moléculas de DNA sejam compridas, podendo ter 10 centímetros de comprimento, mas elas são muito finas, elas só têm 2 nanômetros de diâmetro. Um nanômetro é a milionésima parte de um milímetro. Em 1 milímetro cabem 1 milhão de nanômetros e a largura do DNA, o diâmetro é de apenas 2 nanômetros. Ou seja, em 1 milímetro caberiam 500 mil moléculas de DNA, uma do lado da outra, porque o diâmetro dela é de 2 nanômetros. As moléculas de RNA são geralmente formadas por uma única cadeia, que pode se enrolar sobre si mesma pelo emparelhamento entre bases complementares da mesma cadeia polinucleotídica. Então, enquanto o DNA é formado por 2 fitas de nucleotídeos, o RNA só possui uma única cadeia. Então, o DNA é de fita dupla e o RNA é de fita simples. Essa é mais uma diferença que existe entre o DNA e o RNA. O DNA é de fita dupla, o RNA é de fita simples. O DNA tem a desoxirribose, o RNA tem a ribose. A timina só tem no DNA, a uracila só tem no RNA. Então essas são algumas diferenças que existem entre o DNA e o RNA. Agora nós vamos começar o conteúdo do estudo da célula, presente no capítulo 4. Nós vamos ver primeiro a invenção do microscópio. Porque só foi possível descobrir a célula graças à invenção do microscópio, pois a célula é invisível a olho nu. Apenas com a ajuda de um microscópio que é possível visualizar uma célula. A invenção do microscópio, instrumento capaz de ampliar imagens, possibilitou a descoberta das células, as unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido construído por volta de 1591 por Zacharias Janssen, que viveu de 1580 a 1638, e seu pai Hans, 2 holandeses fabricantes de óculos. Então, os primeiros a construir um microscópio foram holandeses que fabricavam óculos, né? Eles fabricavam óculos, fabricavam lentes, e eles perceberam que algumas lentes eram capazes de aumentar a imagem de objetos pequenos, fazendo com que pudessem ser visíveis através dessas lentes. Entretanto, os primeiros registros de observações microscópicas de materiais biológicos foram realizados pelo comerciante holandês Anthony van Leeuwenhoek, que viveu de 1632 a 1723. Embora o Zacharias Janssen e o seu pai Hans inventaram o microscópio, mas eles não observavam materiais biológicos. Os primeiros registros de materiais biológicos foram feitos por Anthony van Leeuwenhoek. Então, Leeuwenhoek, ele é considerado o descobridor dos micro-organismos, porque ele foi o primeiro a observar materiais biológicos com o microscópio. Leeuwenhoek fabricou dezenas de microscópios dotados de uma só lente,
feita de vidro quase esférica, com os quais observou diversos materiais biológicos, como embriões de plantas, glóbulos vermelhos do sangue e espermatozoides de animais. Leeuwenhoek é considerado o descobridor dos micróbios, denominação antiga dos seres microscópicos, hoje conhecidos como micro-organismos. Então, Leeuwenhoek, ele é considerado o descobridor dos micro-organismos, porque ele foi o primeiro a observar materiais biológicos com a ajuda de microscópio, que ele mesmo construía dotados de uma só lente. Então, ao observar esses materiais biológicos, sangue, esperma de animais, embriões de plantas, água, ele acabou descobrindo os micro-organismos, né? Ele descobriu os micro-organismos através dessa observação com a ajuda do microscópio. Aqui na figura B, nós temos a foto, o retrato de Anthony van Leeuwenhoek. E na figura A, nós temos a figura dos microscópios construídos por Leeuwenhoek, que ele possuía apenas uma única lente de vidro inserida em uma placa de metal, onde havia um suporte onde ele colocava o material a ser observado. O observador mantinha a lente próxima ao olho, de modo a examinar, através dela, objetos mantidos na ponta do suporte. Então aqui o suporte com o material observado, a lente, a placa metálica e o parafuso que ele ajustava o suporte com o material. Então o Leeuwenhoek ele mesmo construiu microscópios dotados de uma só lente, e ele foi o primeiro a observar materiais biológicos, e é considerado o descobridor dos micro-organismos, o Anthony van Leeuwenhoek. Influenciado pelas descobertas de Leeuwenhoek, o físico inglês Robert Hooke, que viveu de 1635 a 1703, idealizou e construiu um microscópio com duas lentes de vidro ajustadas às extremidades de um tubo de metal. O observador olhava por uma lente a ocular, enquanto aproximava do objeto a outra lente a objetiva, até obter foco. Por apresentar duas lentes, o microscópio idealizado por Hooke é denominado microscópio composto, porque ele tem mais de uma lente. Todos os microscópios que têm mais de uma lente são microscópios compostos, enquanto microscópios como aqueles feitos por Leeuwenhoek, dotados de uma só lente, são chamados de microscópios simples. Então, o Robert Hooke, influenciado pelas descobertas de Leeuwenhoek, ele construiu um microscópio com duas lentes, né, um microscópio composto, enquanto que o de Leeuwenhoek era um microscópio simples, dotado de apenas uma lente. Um dos materiais inicialmente observados por Hooke foi a cortiça, extraída da casca de certas árvores e utilizada na fabricação de rolhas. Então a cortiça é o material que tem na rolha de garrafas de vinho, por exemplo, né? Rolhas de cortiça. Hooke verificou que esse material tinha baixa densidade, por apresentar inúmeros poros microscópicos. Por isso ele chamou de cell, do inglês cela ou cavidade. Cada buraquinho microscópico da cortiça. Assim surgiu o termo célula, diminutivo de cela, hoje consagrado para designar a unidade constituinte dos seres vivos. Então foi o Robert Hooke quem utilizou o termo célula
ele chamou de cell, do inglês célula. Então, o termo célula foi utilizado pela primeira vez pelo Robert Hooke para denominar os pequenos buracos presentes na cortiça, porque a cortiça apresentava pequenos buracos microscópicos que o Robert Hooke chamou de cell, que quer dizer célula do inglês. Então, a partir daí foi que surgiu o termo célula. E esse termo célula, até os dias de hoje, ele é utilizado para designar a unidade constituinte dos seres vivos. Então, quem utilizou esse termo pela primeira vez foi o Robert Hooke ao observar a cortiça. Aqui na figura A, nós temos a réplica do microscópio composto de Robert Hooke, que ele é formado por duas lentes, uma lente objetiva, que vai ser aproximada do material observado, e a lente ocular, onde o observador põe o seu olho para observar. Aqui nós temos a fonte de luz, né, que na época é através do fogo, e a lente que focalizava a luz no objeto. Na figura B, tem a imagem da capa do livro Micrografia, de 1667, no qual o Hooke descreve suas observações microscópicas, inclusive as fatias de cortiça. Na figura C, as figuras das fatias de cortiça que Hooke observou, cujas cavidades foram denominadas células, termo utilizado até os dias de hoje. Agora nós veremos as partes fundamentais da célula. O interesse pelo mundo invisível levou muitos pesquisadores a investigar a constituição microscópica de grandes variedades de plantas e de animais. Então, com a invenção do microscópio, surgiu um grande interesse dos pesquisadores de observar, através do microscópio, plantas e animais. Descobriu-se que partes internas e suculentas de plantas são formadas por cavidades semelhantes àquelas descritas por Hooke na cortiça, mas preenchidas por um fluido gelatinoso semi-transparente. Porque no caso da cortiça, o Robert Hooke observou células mortas, e na célula morta só resta a parede celular da célula vegetal. Quando passou a observar células vivas, percebeu a existência que ela era preenchida por um fluido gelatinoso semi-transparente. Logo se descobriu que os animais também são constituídos por bolsas gelatinosas semelhantes à das plantas, porém sem um envoltório espesso característico das células vegetais, já que a célula dos animais não apresenta parede celular. A parede celular é presente nas células dos vegetais, mas não nas células dos animais. A observação de células sob diversas condições levou os cientistas a concluir que células animais e vegetais deviam ser delimitadas por uma finíssima película, a membrana plasmática, invisível mesmo nos melhores microscópios ópticos. No caso das células vegetais, há ainda um envoltório externo mais espesso e bem visível, a parede celular. Então, quando os pesquisadores observavam células de animais e vegetais, eles viam que havia uma delimitação para a célula, né? Havia uma região que delimitava onde a célula terminava. Embora não pudesse ver essa estrutura, mas já acreditava-se que ela existia, uma película finíssima, a membrana plasmática. Em 1833, o botânico escocês Robert Brown verificou que a maioria das células, tanto as de animais como as de vegetais,
tem em seu interior um corpo esférico ou ovoide que ele denominou núcleo. O restante do fluido celular passou a ser chamado de citoplasma. Então, o Robert Brown, observando as células, ele percebeu que havia uma região no interior da célula que era diferente das demais. Aí ele chamou de núcleo, né? Então aqui o Robert Brown, ele foi o descobridor do núcleo da célula. Ele percebeu que na célula dos animais e nos vegetais havia um núcleo no interior delas. E o restante do fluido celular passou a ser chamado de citoplasma. No século XIX, além dessas três partes fundamentais das células, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, descobriu-se que o citoplasma contém estruturas presumivelmente equivalentes a pequenos órgãos celulares, por isso denominadas organelas ou organos celulares. Então, com mais pesquisas realizadas com microscópio, utilizando corantes, percebeu que além do núcleo, citoplasma e membrana, havia outras partes, né, que foram chamadas de organelas, como por exemplo a mitocôndria, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, que nós veremos mais adiante. No interior do núcleo das células, foram observadas estruturas filamentosas, os cromossomos, e estruturas globosas, os nucleolos. Então, observou-se também os cromossomos, né, dentro do núcleo da célula. Os cromossomos é onde fica o DNA. O cromossomo ele é formado por DNA associado a proteínas dentro do núcleo das células. Já o nucleolo é onde ocorre a formação do RNA ribossômico, né? O nucleolo é a região do núcleo onde ocorre a formação do RNA ribossômico e a formação de outras moléculas também de RNA. Aqui nessas figuras nós temos esquemas das células, né? Esquemas bem resumidos. Não, não tem tanto detalhe assim nesses esquemas. Mas nós podemos ver o núcleo presente no interior da célula, a membrana plasmática que delimita a célula, ou seja, dá um limite onde a célula começa e onde ela termina, né? A membrana plasmática, o citoplasma, que fica entre a membrana e o núcleo, que é preenchido por líquido, água, sais minerais, aminoácidos, diversas substâncias. Na célula vegetal também tem o vacúolo, que é uma estrutura onde ela armazena água, sais minerais, pigmentos. A célula vegetal também tem a parede celular, que é feita de celulose e reveste a parte externa da célula vegetal, dando mais resistência para ela. A parede celular e o vacúolo só tem na célula dos vegetais. Agora, o núcleo, o citoplasma em membrana tem tanto na célula dos animais quanto na célula dos vegetais. Agora nós veremos a teoria celular. Em 1838, reunindo estudos próprios e de diversos outros pesquisadores sobre a estrutura celular dos vegetais, o botânico alemão Matthias Schleiden, que viveu de 1804 a 1881, lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Então, esse botânico alemão, Matthias Schleiden, ele observava as células vegetais ao microscópio e, utilizando seus próprios estudos e de outros pesquisadores sobre vegetais, ele percebeu que todas as plantas são constituídas por células.
porque todas as plantas que eram analisadas a microscópio observava que elas possuíam célula. Então ele chegou à conclusão de que todas as plantas são constituídas por células. Em 1839, o zoólogo alemão Theodor Schwann, que viveu de 1810 a 1882, chegou à mesma conclusão para os animais, ou seja, de que todos os animais são formados por células. Então, Matthias Schleiden chegou à conclusão de que todas as plantas são formadas por células, e o zoólogo alemão Theodor Schwann chegou à conclusão de que todos os animais também são formados por células. Começava a se estruturar assim a teoria celular, segundo a qual as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Essa teoria celular possui três premissas fundamentais que se consolidou ao longo do século XIX. A primeira é que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. Então, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. Elas são as unidades morfológicas dos seres vivos. A premissa 2. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior de células. Elas são, assim, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Então, todas as atividades, reações químicas, produção de substâncias que mantêm os seres vivos, elas são realizadas no interior de células, né? Então, a célula é a unidade fisiológica ou funcional dos seres vivos. A terceira premissa é que novas células formam-se apenas por meio da reprodução de células pré-existentes, em um processo denominado divisão celular. Então, para existir uma nova célula, é preciso que ocorra a reprodução a partir de uma célula pré-existente, através do processo de divisão celular. Por exemplo, no nosso corpo, a gente começa com uma célula, mas essa célula vai se multiplicando através da divisão celular até formar o nosso organismo. Aqui nós temos na figura A o retrato de Matthias Schleiden, que foi um botânico alemão que chegou à conclusão de que todas as plantas são formadas por células, através de seus próprios estudos e de outros pesquisadores. Ele chegou à conclusão de que todas as plantas são formadas por células. Na figura B, é o retrato do Theodor Schwann, o zoólogo alemão que, ao estudar os animais, chegou à mesma conclusão de que todos os animais, são formados por células. Juntos, eles propuseram a teoria celular, que é a teoria de que todos os seres vivos são formados por células. A formulação da teoria celular foi revolucionária para a biologia, né? Porque é uma teoria revolucionária, a teoria de que todos os seres vivos são formados por células, né? Isso cria uma relação de semelhança entre os seres vivos. É notável que seres tão distintos como uma ameba e uma pessoa sejam constituídos pelo mesmo tijolo básico, a célula. Então, uma pessoa
é formada por células, mas uma ameba, que é um protozoário, também tem uma célula. Então, é muito interessante que seres tão distintos sejam formados por células. A ameba é unicelular, isto é, formada por uma única célula, enquanto os seres humanos são multicelulares ou pluricelulares, constituídos por muitas células. Embora todos os seres vivos sejam formados por células, existem aqueles que só têm uma célula, que são unicelulares, como protozoários, algas unicelulares, bactérias. E existem aqueles que são pluricelulares ou multicelulares, como o ser humano, os animais, as plantas. São seres multicelulares ou pluricelulares. Uma pessoa adulta tem nada menos que 10 trilhões de células, ou seja, 10 elevado a 13 de células. O número 1 com 13 zeros na frente, 10 trilhões de células, uma pessoa adulta apresenta. A teoria celular é uma das mais importantes generalizações da biologia. Ela propõe que os seres vivos, apesar das diferenças que apresentam, têm em comum o fato de serem constituídos por células. Isso sugere que há um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos, e é no nível microscópico e molecular que esse parentesco se revela com toda a clareza. Então, a teoria celular, ela defende que todos os seres vivos são constituídos por células, baseado em evidências, né? Todo ser vivo, quando ele é observado ao microscópio, percebe-se que eles são formados por células. Isso sugere a existência de um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos. Então, a teoria da evolução, ela defende de que todos os seres vivos possuem um parentesco entre si, que eles vieram do mesmo ancestral. E essa evidência de todos serem feitos de células, evidências moleculares, acaba dando fundamentos para essa teoria. O médico alemão Rudolf Virchow, que viveu de 1821 a 1902, já apontava para a necessidade de se conhecerem as células para compreender o fenômeno vida. Então, o fenômeno da vida, ele começa com a célula, né? Porque como todos os seres vivos são feitos de células, então se a gente for estudar a célula para compreender melhor a célula, também vai compreender melhor o fenômeno da vida, né? A descoberta da célula e o desenvolvimento da teoria celular abriram um novo campo de estudo na área da biologia, a citologia, do grego kitos, que significa célula, e logos, que significa estudo, que se dedica à compreensão da estrutura e do funcionamento das células vivas. Então, a área da biologia dedicada ao estudo da célula é a citologia. Então, citologia é a área da biologia dedicada ao estudo da célula. Essa palavra vem do grego kitos, é célula, e logos é estudo. Então, a citologia é a área da biologia dedicada à compreensão da estrutura e funcionamento das células vivas. Agora nós veremos a microscopia fotônica ou óptica, que é a microscopia que utiliza a luz, né? Microscópios que utilizam a luz. O avanço da microscopia resultou tanto do interesse em estudar as células, quanto do desenvolvimento paralelo da indústria óptica.
Entre os séculos XIX e XX, o microscópio óptico, mais recentemente denominado microscópio fotônico, do grego photos, que significa luz, chegava próximo aos limites de ampliação e de qualidade óptica dos microscópios da atualidade. Então, conforme a indústria óptica, que é a indústria de lentes, foi se desenvolvendo, foi se criando o microscópio óptico ou fotônico que utilizam a luz cada vez mais potentes até chegar aos limites da atualidade. Os microscópios fotônicos modernos apresentam três conjuntos principais de lentes fabricadas em vidro ou cristal. Um desses conjuntos é o condensador. Cujas lentes têm a função de concentrar os raios luminosos que vão atravessar o objeto observado. Outro conjunto compõe as lentes objetivas, responsáveis pela formação da imagem. O terceiro conjunto é o das lentes oculares, pelas quais o observador olha o objeto. Então existem três conjuntos de lente. O condensador concentra os raios luminosos que vai atravessar o objeto. As lentes objetivas formam a imagem e as lentes oculares é pelas quais o observador olha o objeto. A luz é concentrada pelas lentes condensadoras e transmitida através do objeto. Passa então pelas lentes da objetiva e da ocular e chega ao olho do observador, que vê a imagem ampliada do objeto. A partir da multiplicação entre o aumento fornecido pela objetiva e o aumento da ocular, calcula-se o valor final da ampliação. Se empregarmos, por exemplo, uma objetiva de 50 vezes e uma ocular de 10 vezes, o valor final da ampliação será de 500 vezes. Então, no microscópio fotônico de luz, existem várias lentes objetivas e um conjunto de lentes oculares. Então, para calcular o aumento, multiplica o aumento da objetiva pelo da ocular. Então, se a objetiva é 50 e a ocular 10, 50 vezes 10 dá 500 vezes, né? Se a objetiva for 100 vezes e a ocular 10, aí 100 vezes 10 dá 1000 vezes. Então, aí obtém o aumento total. Os microscópios fotônicos modernos apresentam aumentos médios entre 100 e 1500 vezes. Dessa forma, um objeto de 0,01 mm de diâmetro, invisível a olho nu, ao ter sua imagem ampliada 1000 vezes, pode ser visualizado como se tivesse 1 centímetro. Então, se você aumenta um objeto 1000 vezes, um objeto de 0,01 milímetro, ele passa a apresentar uma imagem como se ele tivesse 1 centímetro de tamanho, de diâmetro. Aqui nós vemos, na figura A, uma cientista observando material em um microscópio fotônico moderno. Os microscópios fotônicos modernos, que utilizam a luz, eles têm vários conjuntos de lentes. Tem um condensador, que concentra os raios luminosos que vão atravessar. Tem as lentes objetivas, que formam a imagem, Elas têm vários aumentos, tem de 100 vezes, de 50 vezes, ou até mais de 100 vezes. E tem as lentes oculares, que é onde o observador vai observar o objeto que está sendo observado ao microscópio. Aqui na figura B,
nós temos uma representação esquemática das partes fundamentais de um microscópio fotônico, mostrando em vermelho o caminho percorrido pela luz. Então, tem uma fonte de luz, que pode ser uma lâmpada, né? Uma lâmpada de LED ou alguma lâmpada especial para microscópio. Tem o condensador, que é onde vai concentrar os raios luminosos, ou seja, o condensador também possui lentes, que vão concentrar os raios luminosos. Tem o material biológico, que vai ser observado. Então a luz ela atravessa esse material biológico. Por exemplo, se for observar sangue, a luz ela atravessa esse sangue, né? A luz atravessa o material biológico. Ao atravessar o material biológico, a luz passa pelas lentes objetivas. As lentes objetivas vão formar a imagem, né? As lentes objetivas formam a imagem e dão o primeiro aumento, né? Aí, ao passar pelas lentes objetivas, a luz continua e vai até as lentes oculares. Ao atravessar pelas lentes oculares, a luz chega ao olho do observador, que vai observar o material que está sendo observado, com o aumento promovido pelas lentes objetivas e pelas lentes oculares. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!